Saudações! Você está no canal Navegante da Fé, seja bem-vindo. Assista vídeos edificantes e renovadores de esperança no Cristo Jesus. Jesus Cristo seja contigo. Inscreva no canal. Deixe seu gostei, obrigado, navegue com Cristo. Eu quero te mostrar que Deus é bondoso e nos corrige até quando a gente endurece o jogo. Ele, antes de deixar a gente estacionar no lugar da desobediência, ele não vai aceitar um não como resposta tão fácil. Ele vai lutar por mim e por você. E é algo que eu e você precisamos entender ao falar de obediência, que obediência é algo que se aprende. Hebreus 5:8, falando do próprio Cristo, falando de Jesus, diz que ele, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, se Jesus, que era Jesus, precisou aprender a obediência, você acha que eu e você já nascemos sabendo? Agora eu pensava, se Jesus nunca desobedeceu, porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão, é a quebra de uma lei. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, então se não houve obediência, se não houve desobediência, ainda assim ele tinha que aprender a obediência. É isso que a Bíblia diz. Porque para não desobedecer, ele precisou aprender a obedecer. Pensa numa coisa que me dava um conflito. Mas eu quero te mostrar algo interessante em Filipenses, no capítulo 2. Olha comigo lá. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz: subsistindo na forma de Deus, o que ele sempre foi, desde uma eternidade sem fim. Há um momento onde ele decide esvaziar-se, onde ele se despe da sua glória de atributos exclusivos pertencentes à divindade e diz: eu vou assumir a forma humana. E aparentemente ele não tem nenhum problema para tomar essa decisão de como Deus se esvaziar e assumir a forma humana. Mas é quando ele assume a forma humana que ele tem que aprender a obediência. Porque ele vai encontrar nesse corpo e estrutura humana uma colisão de vontades. Hebreus 11:8 diz que Abraão, quando chamado por Deus para uma terra que o Senhor ainda havia de mostrar e para deixar toda a sua família, a Bíblia diz que ele pela fé obedeceu. Uma marca impressionante na vida de Abraão é a obediência. Deus fala disso com o próprio Isaac, como nós vimos. Mas obedecer nesse nível, irmão, de deixar a parentela, eu vou dizer que, embora seja doído, certamente não foi o que de mais doído Abraão passou. Para mim, o que de mais doído ele passou está descrito lá em Hebreus, no capítulo 11. Vai lá comigo. Hebreus capítulo 11, dos versículos 17 até o 19. A Escritura Sagrada diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Guarde essa frase também: acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Agora Deus chega para Abraão e fala: Abraão, Gênesis 22 diz assim: pega o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Irmão, olha essa progressão de frases, parece que é só para tornar mais difícil. Teu filho, o filho único, o filho que você ama. Depois que lembrou de toda essa importância, diz: agora leve e sacrifica o menino. O que é sacrificar, irmão? Era matar o bichinho. Agora faz sentido. Em primeiro lugar, Deus proibiu o sacrifício humano na Escritura. Em segundo, o Abraão não podia ter filho. Chegou aos 75 anos de idade, incapacitado, e Deus começa a dar promessa: eu vou fazer um milagre. E para não deixar dúvida que era Deus, esperou 25 anos. Quando o velhinho está com 100 anos de idade, Deus diz: agora eu vou fazer um milagre, para você ter certeza que fui eu. E agora Deus dá um milagre para Abraão, um filho. E não bastasse o milagre, ele começa a fazer promessas: em Isaque será chamada a tua descendência. Eu vou fazer algo na sua linhagem que vai transbordar para a terra toda. Vocês vão ver todas as nações ser abençoadas por causa da família de vocês. A Bíblia diz que ele acolheu alegremente as promessas. Ele começa a sonhar com o futuro, com a posteridade, com a obra de Deus na terra. Agora Deus diz: pega o menino do milagre que você não podia ter, foi eu que dei. Pega o menino em quem eu prometi que tudo vai acontecer e mata ele.
Agora, onde se manifesta a fé de Abraão? A Bíblia diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitar seu filho dos mortos. O que Abraão entendeu? Se tem alguém que não erra, é Deus. Se o que ele está pedindo parece uma maluquice, não me interessa. Não sou eu que estou na posição de julgar Deus ou de dizer para Deus como é que Ele faz as coisas, porque às vezes nós queremos assumir esse lugar. O livro de Romanos diz: pode por acaso o barro dizer ao oleiro como é que ele deve fazer? Foi essa a tentativa primeiro dos amigos de Jó atacando ele, depois do Jó questionando Deus. Quando chega no capítulo 38, Deus dá uma carteirada de Deus na cara de Jó e diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí Deus começa a falar de coisas extraordinárias da criação e diz: me explica isso, disserta sobre isso, vamos conversar com isso para ver se você mantém o nível. O que é que Deus está tentando dizer para Jó? Quem é que entende esse negócio? Sou eu. Não tem ninguém melhor do que eu para estar gerenciando todas as coisas. Muitas vezes nós não conseguimos simplesmente entender a base desse relacionamento com Deus. Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é absoluto em si mesmo, Ele não erra. E Abraão está dizendo: parece maluquice ele querer matar um menino que é o filho da promessa, que é o filho do milagre, em quem tudo vai cumprir. Parece, mas se mandou matar, ele deve ter alguma saída para isso. Ele vai arrestar o menino, ele vai fazer alguma coisa, mas é impossível que Deus se contradiga, é impossível que Deus minta. Essa é a fé de Abraão, e não é à toa que ele é chamado de o pai da fé.